A Fonte da Raiva é inspirada numa peça do Brian Froehl, que em português foi traduzida por Danças a um Deus Pagão, e que nós fizemos na Escola de Mulheres nos anos 90, no Maria Matos, com a encenação de uma senhora italiana que eu tinha conhecido num festival, não interessa, que era Rosa Maria Rinaldi. E eu gostei muito da peça, gostei muito de a fazer. Tinha sido trazida pela Isabel Medina, tinha visto em Londres, tinha gostado e tinha trazido. E infelizmente fizemos só 10, 11 espetáculos. Portanto, ficou sempre aqui, eu fiquei sempre com a ideia de que era interessante adaptar a peça para Portugal. A peça do Brian Froehl passa-se em 1936, na Irlanda rural, e eu achei sempre que seria interessante fazer uma aproximação ao Portugal rural, adaptando, pronto, isto ficou aqui na ideia. E de repente, este ano não, há 2 anos, logo a seguir à pandemia, eu tinha estado durante a pandemia, felizmente estive a fazer uma novela e portanto estava ocupada, mas quando tinha que estar em casa, portanto não estava a trabalhar, eu estava completamente bloqueada. Não conseguia ler ficção, só conseguia ler notícias e de resto estava sentada num sofá, completamente knockout. E há um dia, já em setembro, se não me engano, que acordei de manhã com esta ideia. Que eu normalmente, quando não tenho trabalho, faço projetos, alguns realizam-se, outros não. E acordei com esta ideia, eu vou fazer qualquer coisa com aquela peça, mas era interessante utilizar memórias minhas, e portanto não podia ser em 1936, e também contar alguma coisa da minha própria experiência de infância, que eu tive o privilégio de passar entre Portugal e Angola, porque o meu pai era comerciante e tinha 2 sócios e eles revezavam-se. Portanto, eu nasci, fui para lá com 3 meses, voltei com 3 anos para cá, voltei com 7 para lá e, portanto, eu tenho memórias, quer do Portugal rural da terra da minha avó paterna, que era uma aldeia lindíssima, mas completamente medieval, granítica, e da minha infância em Angola, sobretudo dos 6,5 aos 9 anos, que foram experiências, algumas marcantes, porque eu vi o que era o racismo, por exemplo, as injustiças que eram cometidas, a estação de caminhos de ferro da terra onde nós vivíamos, que era a Kaala, tinha sido feita pelos ingleses e, por exemplo, as casas de banho diziam homens, senhoras e indígenas. E aquilo fazia-me confusão porque a minha mãe, a família da minha mãe era toda de Angola, portanto, a primeira pergunta é o que é um indígena? São as pessoas que nasceram aqui. Então a mãe não vai à casa de banho das senhoras, tem que ir à dos indígenas, coisas assim do género, sabe? Portanto, ficaram coisas marcadas. E pronto, portanto, no fundo foi esta mistura entre memórias minhas esparsas e a estrutura do Brian Froehl. Ele tem um narrador, neste caso é uma narradora, que vou ser eu, mas há mesmo 5 irmãs, como no Brian Froehl, um irmão que é missionário e que eu aqui inventei, no fundo, uma série de coisas
relacionadas com a guerra colonial, e o pai da narradora, que na peça do Fraile é digamos, um dandy só, e eu resolvi pôr um negro, que é o Bruno Uca, inspirada muito num primo meu direito que foi criado connosco cá em Lisboa, e portanto veio de Angola com 2 ou 3 anos, portanto não tinha raízes nenhumas em Angola, e portanto não tinha visão nenhuma política, e eu achei interessante inspirar-me um bocadinho no meu primo, para pintar o Zé Café, porque o meu primo depois acabou por ir para Angola com 20 anos, porque estava na iminência de ser chamado para a tropa, e o meu pai não queria que ele fosse para a guerra e disse: tu embarca já para Angola, porque eu lá tenho conhecimentos e arranjo maneira de tu não ires para a frente. Só que o meu primo chegou a Angola no dia 25 de Abril, portanto já não havia guerra, e ele telefonou ao meu pai, ele era órfão, portanto vivia connosco, telefonou ao meu pai: tio, eu quero voltar para Lisboa. E o meu pai diz uma coisa que o missionário diz agora ao Zé Café, que é: o cavalheiro já se viu ao espelho. O cavalheiro, a sua terra vai ser independente, tem que lutar por ela. O meu pai era um tipo de colono também muito especial. Isso é uma boa pergunta. Bem, para já é um pouco do que era o Portugal salazarento, sobretudo no meio pequeno, em que o que se diz no povo é importante. Portanto, temos a personagem da Sandra Faleiro, que é a irmã mais velha e a única que ganha dinheiro para a casa, muito preocupada, católica, apostólica, romana, completamente a favor do regime, no fundo. Portanto, há esse lado, ao lado de como é que a guerra colonial influenciou aquelas mulheres que vivem num sítio isolado, que são de uma burguesia rural que também não se misturava com a ralé, embora, sobretudo pelo lado masculino, a família fosse republicana, não é? Portanto, há essa mistura. Há a história do racismo, aquilo a que se chama o racismo estrutural, que ainda hoje existe em Portugal, embora muita gente o negue, e que é, por exemplo, o facto de chamar a alguém que é negro ou que é mestiço o Zé Café. E ele põe isso em questão, diz: pois, mas hoje, que era naquela altura, ainda me chamam Zé Café. A história também que eu acho importante hoje em Portugal, porque há um movimento extrema-direita em todo o mundo, e que aqui parece que destapou-se uma tampa, e havia uma grande camada da população que no fundo tem saudades do salazarismo, tem saudades do colonialismo, e que tem uma visão um bocadinho, para não dizer bastante, deturpada do que foi o colonialismo português. Eu tenho uma experiência na minha família que sai um bocadinho fora
talvez, das experiências que eu vivi em Angola, porque a minha família é mixigenada, não é? Mas mesmo assim, há sintomas de racismo estrutural que são muito engraçadas, de, sei lá, pessoas da minha família mestiças que são capazes de dizer nós os brancos. Então, sabe? Eles são mestiços, mas são boas pessoas. Isto numa família completamente misturada, não é? Na minha família há gente de todas as cores. Portanto, isso também acho que é importante. Também acho que é importante voltar a falar do que foi o início da guerra colonial, porque de facto houve, e eu resolvi falar mesmo nisso, porque houve a propaganda portuguesa da altura do Estado português escarrapachou nos jornais massacres que houve, de facto aquilo foi terrível, não é? O início, que era um movimento que era a UPA, houve massacres terríveis a brancos e essas fotografias foram publicadas e, curiosamente, voltaram a vir a lume há relativamente pouco tempo, só que se esquece o que é que aconteceu antes, não é? O que é que foi a revolta da Baixa de Cassanjo, que eu resolvo pôr na peça, em que os agricultores que tinham uma terra que eles consideravam deles, e de repente há uma empresa luso-belga que chega ali, negocia com o Estado português, compra as terras que eram dos indígenas ao Estado português e obriga aquelas populações a cultivarem só algodão, e numa negociata horrível em que até as balanças eram falseadas. Portanto, eles não só eram obrigados a cultivar apenas algodão, e tudo o que cultivavam para a sua subsistência tinha que ser noutro sítio, como vendiam o algodão à empresa e as balanças eram falseadas. Eles, a certa altura, revoltaram-se, organizaram greves e o Estado português pega numa companhia que estava sediada em Luanda, portanto ainda não tinha começado a guerra, isto foi no final de 61, com a incumbência de matar os chefes das greves e prender os grevistas. E até na Napalm usaram 5.000 queimados, feridos, etc. Esta gente, muitos deles fugiram para o Congo belga e depois entraram pelo norte e fizeram aquela chacina toda. E, portanto, eu achei interessante relatar isso para relativizar as coisas, porque o problema é que quando há guerra, há atrocidades de ambos os lados. E nós também cometemos muitas e temos que assumir isso. Porque a seguir a isto, depois, houve muita carnificina também da parte dos portugueses. Foi engraçado porque a Leonor Buesco, que entra no espetáculo, fez um espetáculo muito interessante com os aerogramas, que eram aquelas cartas que o Movimento Nacional Feminino, que era patrocinado pelo Estado português, permitia que os soldados escrevessem de graça para as famílias. E nesse espetáculo que ela fez, há um aerograma em que há um soldado que diz o que é que eles fazem aos pretos, e cortam cabeças e ficam com orelhas, e, portanto, as atrocidades houve de ambas as partes. O problema é haver guerras.
Sim, o rádio é um dos protagonistas. Aquilo é um acontecimento que acontece naquela família e, portanto, as pessoas não só ouviam e cantavam e dançavam as melodias que chegavam a partir de Lisboa, como também ouviam o TID, que era o correspondente agora às nossas novelas na televisão, e viviam exatamente como as pessoas hoje vivem aqueles dramas, aqueles dramalhões, como ouviam os discursos do Salazar, que também se ouvem na peça, como às escondidas se ouviam as rádios clandestinas contra o regime salazarista, a favor das guerras coloniais, etc. No meu caso, acho que foi. É muito engraçado porque é provável que eu não tenho o meu tipo de imaginação, cria só a partir ou de memórias ou de alguma coisa que já esteja feita, e eu a partir dali isso inspira-me. Agora, eu criar a partir do zero, acho que não é a minha praia. É uma grande maluqueira mesmo. Eu, no princípio, quando comecei a escrever, não me imaginava a entrar como atriz. Mas à medida que a coisa foi crescendo, por um lado, teve a ver com ok, isto é melhor ser eu, porque são muitos atores, infelizmente em Portugal hoje em dia, mais do que 3 atores já não temos orçamento. E depois, a pouco e pouco, comecei a perceber que fazia todo o sentido ser eu, porque tinha ali muita coisa que eram memórias minhas. E pronto, e depois, olha, aventurei-me, propus a minha epifania a tal, quando eu acordei à Aida Tavares, ela deu-me carta branca, confiou em mim e olha, aqui estou, um bocado à beira de um ataque de nervos, porque é muita coisa na minha cabeça. Ainda tenho umas brancas quando estou a fazer a narração, porque a minha cabeça está a pensar na luz, nas marcações, no que os outros atores e atrizes estão a fazer, mais do que em mim. E agora, até à estreia, tenho que me concentrar um bocadinho. Talvez a partir de segunda-feira consiga concentrar-me quando estiver tudo pronto. Muito obrigado. Obrigada eu.